Olá, tudo bem? Esse é um vídeo onde eu estou trazendo aqui algumas explicações sobre a multiplicação com a ajuda do CDU. Esse é um vídeo para auxiliar os responsáveis no acompanhamento do estudo dos seus filhos, porque no dia a dia escolar a gente tem aí alguns conteúdos programáticos. A gente percebe que muitas vezes se dá muita importância à operacionalização daquilo que é necessário ser feito, do que a explicação propriamente dita, do que a gente está fazendo e dos símbolos que são utilizados para definir cada coisa. No caso aqui desse exemplo em especial, a gente tem uma escrita onde nós temos numa primeira linha o 468, na linha de baixo nós temos um X e do lado desse X um 7 e abaixo dele uma barra. Isso é uma simbologia, isso é um símbolo que para nós que já aprendemos a operar essa conta, é bem tranquilo. A gente não gasta nem um segundo tentando entender o que isso aqui representa. Mas quando isso é apresentado para as crianças, elas não sabem. Então a gente tem que explicar o que essas simbologias representam, porque não é incomum a gente ver alunos se confundindo na hora de ler uma coisa dessa e saber qual operação tem que realizar. Alguns alunos, por exemplo, confundem. Eu tenho que fazer vezes ou fazer de dividir? Outros alunos já dizem, você tem que fazer de vezes, porque de dividir é outra barrinha. Tá. Aí a gente está falando e a gente começa a perceber, como educador, que eles estão tentando entender por conta própria o que essas simbologias representam. Porque muitas vezes a gente acaba, em aula, negligenciando essas explicações. A gente se preocupa muito com a operação em si, mas não se detém muito na explicação dos símbolos que a gente está apresentando para os alunos. Então, a gente vai fazer essa continha aqui de multiplicação com a ajuda do CDU, que é aquela forma onde nós escrevemos um número destacando a casa da unidade, a casa da dezena e a casa das centenas. Porque alguns alunos também têm dificuldade. Qual o número que eu coloco embaixo da barrinha? Qual o número que sobe? Então o CDU ele ajuda a gente a entender isso. Visto isso, temos aqui a conta em si, que é 468 vezes 7. Primeiro passo, perguntar para o aluno qual continha temos que fazer. Por que isso? Porque à medida que o aluno ele responde, ele está verbalizando, então ele está fazendo a referência. Eu vi isso e eu sei o que eu tenho que fazer. E ao passo que ele está verbalizando, ele está pensando no que ele vai ter que realizar e automaticamente, é claro, ele vai estar começando a organizar também os próprios pensamentos. E isso vai ajudá-lo a não se confundir tanto, vai diminuir bastante as confusões que se acabam cometendo com a quantidade de informações que eles vão recebendo ao longo do ano letivo. Então, é sempre bom perguntar qual continha temos que fazer. Vai responder a continha de vezes. A princípio, claro, nós vamos falar junto com o aluno, mas ao longo do tempo a gente vai perceber que nós não vamos nem precisar fazer mais essas perguntas. Eles mesmos já vão verbalizar e vão tomar iniciativa. Qual continha temos que fazer? A continha de vezes. Segunda pergunta, qual tabuada terei que saber? Então nós temos 468 vezes 7. Logo, a tabuada de 7. Uma dúvida muito comum. Por onde começo a conta? Pelo 4 ou pelo 8? Muitos alunos têm esse questionamento. Eu começo a resolver essa multiplicação da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Isso não é uma dúvida incomum, porque nós lemos da esquerda para a direita, naturalmente. Na tabuada, a leitura que nós fazemos também é da esquerda para a direita. Só que nesse caso aqui, nós começamos a resolver o 468 vezes 7 da direita para a esquerda. Mas como é que eu explico isso para o aluno? É só a gente olhar para a conta armada e ver qual número está acima do 7, que nesse caso é o 8. E vai ser sempre assim, quando a gente armar a continha, inclusive nos livros didáticos a gente tem isso. O número pelo qual a gente tem que começar a fazer essas multiplicações, ele está sempre abaixo
daquele número que a gente vai utilizar a tabuada, ou seja, que a gente vai utilizar como multiplicando. Então, é só olhar para a conta armada e ver qual número está acima do 7, que no caso é o 8. Daí a gente começa a fazer a continha. 468 vezes 7. Precisa fazer a tabuada de 7 toda? Não, nesse primeiro momento não. Porque uma tabuada tem início, tem meio e tem fim. Então aqui eu vou ter que começar pela conta 7 vezes 8. Ah, eu não sei quanto é 7 vezes 8. Então eu posso começar a partir da 7 vezes 5 e vou construindo a tabuada. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. E 7 vezes 8, 56. Então eu venho sempre adicionando o 7 ao resultado anterior, para chegar até o número que eu quero, que é o 7 vezes 8. Então 7 vezes 8 é igual a 56. Eu poderia começar de baixo para cima, porque 7 vezes 8 está mais perto de 7 vezes 10, por exemplo. Posso. Eu faço 7 vezes 10, que dá 70. 7 vezes 9, ao invés de eu adicionar 7, eu tiro 7. Então, se eu tenho 70, 70 menos 7, 63. 7 vezes 8 está acima do 7 vezes 9. Então, eu pego 63 e diminuo 7. Então, eu vou ter 56. Quando a gente conhece a estrutura da tabuada, raciocina em cima disso e não apenas decora, a gente já começa a desenvolver aí uma certa autonomia por parte do aluno, dele tomar a decisão do que é melhor para ele naquele momento. Nesse caso aqui eu estou trabalhando a tabuada de 7 vezes 5 até 7 vezes 8. Então 7 vezes 8 é igual a 56. Eu pego esse 56 e escrevo lá no meu formato CDU, onde o 6 está na casa das unidades e o 5 está na casa das dezenas. Mas para que isso? Para saber quem eu vou escrever abaixo da barra, para começar a montar a minha resposta final, e qual número sobe 6 na casa das unidades. Como eu disse, eu escrevo abaixo da barra, e quem vai subir é o 5, que está na casa das dezenas. A próxima continha que eu tenho que fazer, 6 vezes 7, porque o número que está sendo multiplicado por 7 é 468, tá? Fizemos 8 vezes 7, 56, colocamos o 6 no espaço do resultado e subimos o 5, guardamos ele lá. Agora vamos fazer 6 vezes 7, que dá 42. Só que o 5 subiu, ele está guardadinho ali para quê? Eu vou precisar somar 5 ao 42. 42 mais 5 dá 47. Agora sim, o 7 está na casa das unidades, coloco ele aqui no meu campo da resposta, ao lado do 6. E o 4, que está na casa das dezenas, ele sobe. Vou fazer agora 4 vezes 7, que é igual a 28. Só que o 4zinho aqui subiu, como a gente pode ver na imagem. Eu vou pegar 28 e vou somar 4, que dá 32. Vou escrever agora esse 32 completo aqui, porque o 3 na casa das dezenas ele não precisa subir, porque não tem nenhum número antes do 4. Então já posso escrever o 32 completo. Logo, 468 vezes 7 é igual a 3.276. É uma forma bem legal da gente trabalhar a multiplicação com os pequenos, explicando a simbologia envolvida, as formas de se montar a tabuada para poder chegar a esses resultados e, é claro, utilizar o CDU, que é algo que os alunos estudam lá atrás e, assim, não conseguem, muitas vezes, fazer uma referência de que ele pode ser usado na continha de vezes aqui para que não haja essa confusão de qual número eu subo, qual número eu coloco aqui na área do resultado. Tá legal? Espero ter ajudado aqui com essa explicação. Agora é só colocar em prática com outras continhas.